Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Show. Confirma para mim, a gente conseguiu fechar a tropa de equinodermes? Sim, né? Estamos escutando? Fechamos sim. A gente entrou em cordados e falou até o quadro que você falou de urocordados e cefalocordados. Beleza. Hum. Vou mandar o material para vocês de hoje. Certinho, pessoal. Então, vou projetar aqui para vocês a tela. Bom, vamos nessa então. Pessoal, hoje a gente vai falar do início dos cordados e ênfase em peixes, ok? Que é um grupo, inclusive, fictício, né? Esse termo peixes. A gente abriga ali dois grupos dentro de peixes. A gente vai falar daqui a pouquinho dos osteítes e dos condríctios. Mas antes, vou relembrar para vocês que a gente tinha o grupo dos protocordados e dos craniados, sendo que os protocordados são divididos em urocordatos e cefalocordatos, né? Urocordata porque o uro vem de cauda. Então, são os cordados que têm notocorda somente na cauda. Como essa cauda só está presente na fase larval, eles perdem essa notocorda, então não tem nem a chance de formar a coluna vertebral, e sabe que a notocorda serve para isso, né? Já o cefalocordata tem a notocorda da cabeça à cauda, né? E eles permanecem com essa notocorda a vida toda, porém não transformam em coluna vertebral. E os craniatas tendem a fazer esse processo de transformação, mas não todos. Então, esses são os vertebratas, tá? Que é um subfilo chamado de craniata. E aí a gente tem os primeiros aqui, que é uma superclasse, chamado de agnata. Gnata, galera, é ausência de mandíbula, beleza? Então, a negação, né? Gnata mandíbula. Então, é o cara sem mandíbula, beleza? Que é o segundo tópico que está aí no slide, tá? A gente também chama esses animais de ciclostomatas, porque se você olhar ali nas imagens, são animais com corpo cilíndrico, né? Então, por isso ciclostomatas, ok? E alongadinhos também. Eles possuem um endosqueleto, tá? Porém, esse endosqueleto ele é cartilaginoso. O nosso também, quando a gente é jovem, né? Então, o indivíduo jovem, ele costuma formar os seus ossos a partir de uma cartilagem.
Nesse caso, o indivíduo adulto vai ser formado assim também. A pele é lisa, não tem escamas. Então, não dá para dizer que esse cara ele é um peixe, porque peixe é escamado, tá? Aí você vai falar: "Ah, mas tubarão não tem escama". Eu falei: "Ok, mas ele tem escama sim". Só que a escama dele é diferenciada. Eu vou mostrar para vocês a escama de tubarão já já, tá? Bom, além disso, não tem nadadeiras pares, então são nadadeiras ímpares. Dá para ver aqui na imagem uma nadadeira dorsal, né, desse animal aqui à esquerda, beleza? E uma caudal. Então, a dorsal é essa de cima, a caudal é a final. Mas que animais são esses, né? Bom, tem duas classes dentro dessa superclasse. A primeira classe é chamada de Mixine. A Mixine são conhecidas, né, os seus representantes, como peixe-bruxa. São animais marinhos, tá? Como a gente falou, não tem vértebra, ele tem lá um endosqueleto cartilaginoso, e a sustentação é feita pela própria notocorda que persiste ao longo da vida toda do animal. Tranquilo? Tem uma imagem aqui com uma gosma, né? Isso aqui é uma substância gelatinosa entre água e proteína, constituída por água e proteína, que o animal produz para poder soltar no momento de ataque, né? De possível ataque, de estresse. Então ele solta isso porque o predador morda, abocanhe essa gelatina e não consiga de fato pegar o animal. Então é uma estratégia de defesa interessante que o peixe-bruxa faz. A outra classe, né, dentro da superclasse agnata, é a classe Petromyxontida, que é essa daqui que você está vendo, conhecida como lampreia, são bem conhecidas as lampreias, porque elas são ectoparasitas agressivas, tá? E normalmente isso é de peixe. Então ela tem vários dentes ali naquela região da boca, né? E isso serve para poder então grudar nos peixes, onde ela vai ficar retirando os nutrientes dele, tá? Sugando esses nutrientes desses peixes. Então elas são bem agressivazinhas nesse sentido, adaptadas a isso. Ela já tem vértebra, tá? Que vem a partir da notocorda, só que ela consegue ter as duas coisas. Ela tem as vértebras rudimentares em cima da notocorda, tá? Então esse é o Petromyxontida, também chamado de Petromyzon marinus. E aí aqui tem um slide, né, para mostrar a comparação das diferenças entre uma lampreia e um peixe-bruxa, para você ter uma ideia de provavelmente quem veio depois, né? Então, vamos lá. Olha a boca, né? Você tem aqueles dentes serrilhados aqui na lampreia e o peixe-bruxa são vários tentáculozinhos. Então, quem é que consegue pegar mais energia e mais alimento? Provavelmente a lampreia, né? Que vai fazer isso de uma forma mais eficiente. Porque ela é parasita, ok? Então ela tem que ir atrás dos trecos. Ou no caso da lampreia, ela fica mais paradinha, esperando o alimento vir até ela para ela poder fazer a captura. Agora vamos para outra parte. Fendas branquiais. Né? Isso até é uma forma de eu comprovar o que eu acabei de falar sobre alimentação. Porque se você pegar aqui as fendas branquiais, olha quantas pares de fendas branquiais a lampreia tem, se comparada com o peixe-bruxa. O peixe-bruxa tem uma, tem 5 pares. Só que a fenda branquial serve para quê? Para ele respirar. Então, se eu tenho maior taxa de respiração em cima, ele tem que ter uma maior taxa de alimentação também, porque o oxigênio vai quebrar a glicose para fazer a respiração, né? Então, já dá para ver que energeticamente a lampreia ela é mais derivada do que o peixe-bruxa. Aí vamos para uma outra característica, as nadadeiras. Repara que no peixe-bruxa você só consegue ver a nadadeira caudal. Na lampreia você tem as dorsais, que é associada à caudal. Até porque a lampreia é parasita, ela tem que ir atrás do hospedeiro, ela tem que nadar até ele. O peixe-bruxa não.
é mais para se locomover para uma região onde tenha mais alimento. Então, eu preciso de mais nadadeiras aonde? Então, a anatomia do animal diz muito sobre a sua fisiologia. E aí, a gente vai passar do agnato, ou seja, o cara que não tem mandíbula, para o cara que tem mandíbula, a gente chama de gnatostomado. Como é que isso acontece? Através, né, de mutações ao longo do tempo, que foram permitindo que as fendas bracteais, o que seria essa fenda braquial? O que é isso? São estruturas que formam ali o endoesqueleto, né, da parte facial do animal. Então essa parte ela foi sendo como se ela fosse hipertrofiada, né? Ela foi sendo desenvolvida e foi se fundindo para formar a mandíbula, né? Então a gente tem aqui no final desse processo a fusão desses arcos branquiais e inicialmente aqui ele vai formar dois outros arcos chamados de arco ióide e arco mandibular. Isso não é cobrado em prova. Então eu só estou falando para você entender o que houve nesse processo de transformação. O que você precisa saber para um vestibular? Você precisa saber sobre os arcos branquiais, tá? E que o animal antes era o agnato, depois veio o gnatostomado. Bom, e aí eu vou começar a falar de peixe a partir do próximo slide. Então eu queria perguntar para vocês, alguma dúvida até aqui? Gente, eu tô preocupado. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo tranquilo por aí? Tô ouvindo bem. Beleza. Bom, então a gente parte para o grupo dos peixes. E olha lá quem é o primeiro peixe que aparece para a gente na evolução dos animais vertebrados. É a classe Chondrichte, né? Que é a classe a qual pertence, a qual tem como pertencente os tubarões. É só os tubarões? Não. Tem as arraias também, né? E outros peixes, tipo cação, são outras espécies que também são condrictes. Ok? Então, os nossos amiguinhos tubarões, às vezes não tão amiguinhos, mas eles estão num grupo chamado de elasmobranquias, onde também estão presentes as arraias e outros tipos de peixes também, outras espécies, que também podem ser encontradas. Esse daqui é um exemplo de um peixe abissal. E aí, como eu tinha falado para vocês e prometido, mostrar que o tubarão também tem escama, né? Então, isso é uma característica do grupo peixes, que é um grupo fictício, né? Não existe esse termo na taxonomia. Então, ele faz parte dos cordados de uma classe chamada de Chondrictes. É isso. Beleza? Não é classe peixe. E aí, ó, repara que tem as escamas aqui no corpo dele, só que são escamas diferenciadas, né? É uma escama formada por placas, né? E aí depende da espécie, cada espécie vai ter a sua ornamentação diferenciada. Para que servem essas escamas do tubarão? Bom, é para criar estabilidade no nado, tá? Então, isso confere uma hidrodinâmica de nado para o tubarão. E vocês devem saber que o tubarão é um ótimo nadador, né? O tubarão, ele tem um nado muito específico, muito elaborado. E isso, para ele não ficar balançando, tremendo, para ele ter estabilidade, isso daí vai funcionar meio como um pente. Então, quando ele passa pela água, ele distribui essa água, a passagem da água de forma uniforme, tá? E, em alguns casos, você encontra nessa ornamentação de escamas os espinhos, tá? Então, esse espinho vai ajudar, por exemplo, na hora dele estar batendo num animal, né? Porque eles balançam a cauda para poder, às vezes, bater no outro animal. Isso vai
criar um atrito, vai criar uma ferida, e é uma forma também deles predarem, tá? Agora, nem todo tubarão é assim, né? Tem esses espinhos afunilados, depende da espécie. Então, aqui tem uma fotomicrografia de uma espécie de tubarão, e aí vocês não precisam se atentar a quais espécies são, aqui tem outra, para que dá para ver, e aí só o especialista, né, em tubarão é que vai conseguir definir aí qual espécie está sendo abordada. Isso é interessante, por exemplo, quando uma pessoa é mordida, né, por um tubarão, e as marcas dessa mordida, né, os arranhados da pessoa quando ela segura no tubarão, muitas vezes, é que vai possibilitar a identificação desse animal para que eles percebam se foi um ataque normal, se foi algum animal que veio de fora, não é presente daquele ecótono, né, daquela região ali. Então é interessante saber, obviamente, quem estuda com isso é interessante saber, né? Aqui tem a morfologia dos condrictes, de uma maneira geral. Tem aqui uma coisa que eu queria destacar, que é o clasper. O clasper é o pênis do animal, tá? E é impar, não é um só, são dois. Assim como tem dois orifícios na fêmea, ok? O coração ele fica muito próximo da cabeça, na parte ventral. Repara que eu tenho vértebras, eu tenho notocorda, que separa essas vértebras, tenho o tubo nervoso em cima, tá bom? Então, essas são as partes aqui que formam o endosqueleto do animal, ok? Se vocês repararem, o sistema digestório dele é completo, começa com boca, termina com ânus. Existem os órgãos anexos, então ele também tem fígado, e isso é muito importante, tá? Então, eu vou falar de novo. Isso aqui é muito importante. Olha o tamanho do fígado desse animal. Para que serve o fígado, galera? O fígado produz bile para digerir gordura. Pode falar, Tainá, me ajuda aí. Não, eu ia falar bile mesmo. Você falou antes. Beleza. Ele produz a bile para emulsificar, para digerir não, eu falei errado, tá? Para digerir gordura não, pelo amor de Deus, me corrijam. Para emulsificar a gordura, mas ele também está relacionado com a detoxificação do corpo, né? Então ele vai ajudar nesse processo. E outra coisa, ele também contribui no processo de, de transformação, ele participa do processo que a gente chama de ciclo da ornitina, que é a conversão da amônia em ureia. Os condrictes, eu vou falar depois, mas eles são ureotélicos. Eles excretam ureia como a gente, não excretam amônia, apesar de viver na água. Mas eu vou explicar daqui a pouco o que é isso, por que eles fazem isso, né? Um animal que vive na água costuma liberar amônia, quebra a proteína, libera a amônia normal na água e não tem problema com ela. Mas eu acho que eu já expliquei para vocês que o que vai definir o tipo de excreta que um grupo de animais faz é através da reprodução. E aí, eu ia falar depois, mas eu vou dar spoiler, senão pode ser que atrapalhe aí o caderno de alguém que esteja fazendo as anotações. A gente vai ver que os condrictes, muitas vezes, existem espécies, né, que são vivíparas, ou seja, carregam os filhotes dentro do corpo materno. Então, se eu carrego o filhote dentro do meu corpo, eu estou dando os nutrientes para ele. Ele não está no ovo, né? Até existem espécies de tubarões que são ovíparas ou ovovivíparas, carregam os ovos dentro do corpo, outras colocam o ovo para fora somente. Mas também tem espécies que são vivíparas, carregam os filhotes e desenvolvem eles dentro do corpo. Então, como um tubarão vai excretar amônia? Se ele excretar amônia, ele mata o filhote, né? Se a nossa mãe que carrega a gente, nós somos vivíparos. Se todas as mulheres que carregassem uma criança no ventre excretasse amônia em maior quantidade, a espécie ia acabar. Né? Por isso que a gente transforma e converte amônia em ureia. Ok? No caso da ave,
ainda tem o problema da ureia precisar de muita água, né, para estocar. Tanto é que a gente tem um órgão especial para isso, que é a bexiga. Só que uma ave voa, né, geralmente. Nem todas voam, mas, né, a maior parte delas sim. Então, ela não pode carregar uma coisa que pese o corpo. Ela tem que jogar tudo que pesa para fora. Então, ela, ela não consegue estocar água para excretar a ureia. Então, eles convertem a ureia em algo que é insolúvel em água, que é uma pasta branca, que é o ácido úrico. Então, a gente já falou isso na aula de sistema excretor, né? Mas agora eu estou fazendo a anatomia comparada aqui. Ok? Ficou claro isso para vocês? E aí, por que o fígado gigante? Para fazer a transformação da amônia em ureia. Mas de onde vem a amônia mesmo, hein? Da quebra de proteínas. Esse animal aqui é um tubarão. O que vocês acham que o tubarão come? A dieta dele é baseada em outros animais. São extremamente o quê? Molecularmente dizendo. Proteico-gordurosos, né? Ele quase não come carboidrato, né? Ele come carboidrato que está inserido na proteína ali, né? Então ele comeu um animal, tem carboidrato ali? Tem, mas a maior parte é proteína e gordura. Então por isso o fígado dele é imenso. Então o fígado dele condena a alimentação dele. Né? Não é só o dente. Você olha o dente imenso do tubarão e a arcada múltipla de dentes dele, você fala assim, pô, esse daí eu tenho que ter medo. Mas na real, você olha para o fígado do animal, você também tem que ter medo desse animal. Quer ver um exemplo? Você já vê fígado de jacaré? Fígado de tubarão? Eu brincava muito com os meus amigos na faculdade, que bebiam o seu horrores. Eu também já bebi horrores, mas no caso dos meus amigos, a gente sacaneava, brincava, falando, pô, esse cara aí tem fígado de jacaré, porque nunca passa mal, porque nunca, enfim, justamente porque metaboliza o álcool demais. Mas é justamente por isso, a alimentação baseada em proteínas e gorduras requer um fígado que tenha um alto metabolismo, né? No nosso caso, se você não está acostumada, né, a uma alimentação baseada em muita proteína e gordura, a gente passa mal, tá? Então, assim, eu digo isso porque uma vez fui ao Nordeste e eles comem muitas carnes com uma taxa de proteína e gordura elevada, né? Carne de cabra, de bode, sei lá o que eles comem. E, e é uma carne muito pesada. Muito pesada porque tem um teor de proteína maior e gordura também. E aí o nosso fígado, por não estar adaptado, acostumado a isso, às vezes os caras comem isso lá como café da manhã. É louco. Não sei se vocês já foram e perceberam isso, ou se para o lugar que vocês foram tinha esse tipo de costume. E, e eu lembro de ter passado muito mal, porque eu não me adaptei à alimentação deles, né? Então, isso é um exemplo aí de como o fígado participa desse processo. Por um outro lado, né, a alimentação baseada em proteína, ela é muito boa, né, se comparada a carboidrato. Ela não aumenta, ela não eleva o nosso pico de insulina a níveis tão grandes quanto um prato de macarronada, por exemplo. Então, se eu como um prato de carboidratos, de carboidrato no geral, né, eu vou ter pico de insulina, né, pico de glicose, logo pico de insulina, e a tendência é que eu coma muito, reserve muito, e logo em seguida sinta novamente fome. Então, ela meio que vai virando uma bola de neve, uma alimentação baseada somente em carboidratos. O legal é você ter isso, para o ser humano é legal você ter isso balanceado, né? Mas, quando eu tenho uma alimentação baseada em proteína, óbvio, tem que ter carboidratos também, mas em menor quantidade, a proteína ela demora para ser digerida, né? Então, essa demora, ela faz com que eu fique saciado por mais tempo, né? Então, o meu pico de insulina ela não vai ser tão alto, ele vai ser mais homogeneizado. Então, eu consigo ficar mais tempo sem me alimentar, porque eu estou quebrando esse alimento aos pouquinhos. E aí eu estou mantendo a minha taxa de insulina e de glicose constante por mais tempo. Então, isso é interessante, né? Esse aumento, diminuição abrupto, isso é ruim para a nossa fisiologia, né? Para a saúde estomacal,
para a saúde hepática, para a saúde intestinal e assim por diante. Então, eu queria abrir esse parênteses aqui, porque o fígado ele é um ponto estratégico quando se estuda esse tipo de animal, principalmente predadores carnívoros. E é isso por isso que eu estou falando do jacaré também, que é um outro animal que também tem uma taxa de proteína muito grande, né? Tubarão, cação, que é o que a gente consome, tubarão, a comercialização é proibida, né? Pelo menos aqui. A do jacaré tem alguns lugares do Brasil que podem, mas não são todas, que existem criadouros, né? Mas é uma carne extremamente proteica. Existe um artigo científico que eu li que mostra a taxa de proteína presente nas carnes, né? Que são consumidas geralmente. E, e a desses animais são, assim, muito mais proteicos do que, por exemplo, a carne da vaca, tá? É, enfim, isso é um adendo para vocês, que eu estou misturando aqui um pouco o sistema digestório comparado com a fisiologia e a morfologia dos condrites. E aí eu queria aproveitar o ensejo para poder falar sobre uma questão de prova que caiu na UERJ, perguntando a relação do fígado com os olhos. A gente vai falar depois, mas só para deixar claro, você tem um problema aqui do tubarão, né? O tubarão, ele está numa água salgada, por ser um animal marinho, e por osmose, o olho desse animal, ele deveria ficar murcho, né? Porque ele ia perder a água para o meio, por osmose, então ele tem a dificuldade de manter a turgidez do olho dele. Então o fígado ele tem uma função, um papel interessante aqui, que é produzir ureia, parte da ureia que ele produz, na digestão da proteína, na conversão da amônia em ureia, parte dessa ureia não é eliminada, não é excretada, ela vai para o olho, para deixar o olho mais concentrado do que o meio da água do mar, tá? E aí, como você deixa o olho hipertônico em relação ao olho à água do mar, então, na verdade, ao invés da água ir do olho para a água e deixar o olho murcho, ele faz o inverso. Ele pega a água do mar e incha. Então, por isso que o olho do tubarão é esbugalhado. Tá? A gente chama isso de uremia fisiológica. E isso já caiu na prova. Ok? Ele pedia para você explicar, você vai perguntar como é que caiu na prova. Ele pedia para você explicar o que era uremia fisiológica. Ah, outra coisa que eu não expliquei. O peixe, no caso, o tubarão, ele nada, né? Ele nada para quê? Ele nada para se deslocar, ele nada para se reproduzir, ele nada para desovar, ele nada para se alimentar, ele nada também para respirar. Por que isso? Porque ele abre a boca, muitas vezes você vai ver o tubarão nadando como? Com a boca aberta. Por quê? Porque a água, a respiração dele não é pela narina, a respiração dele é pela boca. Ele abre a boca, a água entra pela região bucal, passa pela faringe e sai pelas brânquias, que estão nessas fendas branquiais laterais aqui. Então é assim que ele consegue respirar. Ok? Ele engole. É como se eu colocasse água aqui na minha boca, fechasse e esguichasse pelo ouvido. E aí, conforme ela vai passando por ali, ela vai fazendo as trocas gasosas. Tá? Então, essas fendas branquiais servem para isso. Voltando para a digestão, né? E não tem nada tampando, eu também não falei isso, né? Quando a gente vê os peixes ósseos, que são os osteícteos, a gente vai ver que tem um tamponamento ali, uma proteção das brânquias. Aqui você tem só a própria escama e a pele revestindo o corpo do animal, né? Nada além disso. Então, olha só, o que se destaca aqui? A boca localizada na parte ventral, contendo as fileiras de dente.
Então, eu não tenho só uma fileira de dentes, como no nosso caso, existem várias fileiras de dentes no tubarão para ele arrancar pedaço, tá? Então, por ele pegar animais grandes, então é necessário que ele tenha vários dentes para poder conseguir destacar um pedaço inteiro desse animal. Mais fácil dele matar a presa. O fígado grande, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar de fígado, então se alguém tiver dúvida, pergunte. Senão, não vou entrar nesse mérito de novo, porque a gente já passou um tempão falando disso, né? E aí tem uma outra parte que eu sinalizei para vocês, ainda falando de invertebrados. Uma estrutura chamada de tiflossole. Vocês lembram disso? O tiflossole. O tiflossole é uma estrutura em espiral, tá? Que fica aqui no intestino do animal, do tubarão, aumentando a superfície de contato do alimento com o intestino. Então faz com que a absorção de nutrientes seja muito maior. Isso é análogo a qual estrutura no corpo humano? Microvilosidades. Isso aí, vilosidades e microvilosidades. Perfeito. É isso, tá? Pergunta para mim quando é que isso caiu em prova, fazendo comparação de tiflossole ao prego espiral com vilosidades e microvilosidades. Nunca. Nunca caiu isso. Ok? Então, pode ser que caia. Aqui a gente... Diga, Sarinha. Oi, foi mal. Eu não sei se você falou isso, mas, tipo assim, esse negócio da uremia fisiológica, então, ele torna o tubarão isotônico no meio que ele tá? Tem essa relação? Ou isotônico ou hipertônico em relação ao meio, para ele poder conseguir ganhar água ao invés de perder. Ah, tá bom. Aí, mas esse mecanismo é feito. É porque você falou de olho, aí me confundiu isso. Tem a ver. Esse mecanismo é feito através do olho do tubarão? Eu me perdi nessa parte. Peraí que eu não escutei, bolou. O que você não entendeu? É que você falou do olho do tubarão, que ele é amarelado, mas você pode repetir esse raciocínio, porque eu me perdi. Claro, Sara, eu posso sim. Olha só. O fígado faz um ciclo chamado ciclo da ornitina, que é, depois da digestão da proteína, uma parte, um resíduo metabólico, né, é a amônia. Então, a amônia vai para o fígado fazer o ciclo da ornitina. O ciclo da ornitina converte amônia em ureia. O que o tubarão faz? Pega parte dessa ureia e joga para o olho. Tá? Para quê? Para deixar o olho mais concentrado ou igualmente concentrado à água do mar. Então, ele mantém o olho túrgido, porque ele consegue deixar o meio ocular hipertônico ou isotônico em relação à água do mar. Geralmente hipertônico, que fica mais porque tem diferença de concentração salina no mar, né? Então a água ela vai tendo variações dependendo do local onde ele está. Então ele tende a deixar hipertônico e assim o olho fica túrgido porque ele ganha água por osmose da água do mar. Melhorou? Ah, entendi. Tá bom, obrigada. Beleza. Em relação às espécies de tubarão, né, e a sua mandíbula, a gente está falando do primeiro agnato, não é isso? Só para localizar aqui onde a gente está, tá? Estamos estudando agnatos. E aí, a gente está falando de animais com mandíbulas. O primeiro cara com mandíbula. Então, fala, que estranho, né? O primeiro animal com mandíbula, tipo, é o tubarão, não é, sei lá, um atum, não é um salmão, né? Sei lá, um baiacu. Não, não é. Os tubarões são os primeiros, evolutivamente dizendo. Por isso que a mandíbula dele é grande. E outra, existem várias ornamentações dos dentes que compõem essa mandíbula. Então, repara que isso aqui é uma espécie onde eu tenho projeção de dente para fora, para dentro. Uma outra imagem mostrando uma outra espécie onde os dentes são serrilhados. Então, além do fato dela ser perfurante, né, os dentes serem perfurantes, eles também fazem esse corte, né? Eles são adaptados para fazer rasgos. Facilita mais a retirada de pedaços do animal.
aqui uma outra imagem da projeção desses dentes, que começa internamente e vai até lá fora. Então, uma vez mordido, fica muito difícil esse animal conseguir escapar, porque são dentes curvos, né? Então, o dente finca e gruda, como se fosse um anzol, beleza? Nem todos são assim, tá? Depende da espécie. Aqui é o surgimento de dentes, né? Ainda pequenininhos, retirados. Aqui os serrilhados pontiagudos são retos nesse caso. Outros são dobrados justamente também para fazer retirada de pedaços. E aí vem uma característica interessante dos primeiros gnatostomados, que é a projeção da mandíbula. Quando o animal, se vocês já viram em filmes de tubarão, né? O animal, ele tá para atacar, ele já vem com a boca aberta, isso é normal, né? E aí, quando ele se aproxima do animal, ele abre a boca ainda mais. O que muitas vezes não aparece no filme é o deslocamento natural da mandíbula no momento da mordedura. O que é isso? Tá vendo o crânio? Ó, tem o crânio associado à mandíbula. Aí ele abre a boca. A cabeça dele vai para cima, se eleva, e a mandíbula, ela desce um pouquinho, né? Mas a mandíbula, né, que está aqui associada ao crânio, é que se elevou mais. Só que chega um ponto que o animal não consegue mais fazer esse movimento, ele não consegue abrir mais. Digamos que ele vai comer um pinguim, ele vai comer uma foca, não ia dar para poder morder. Quer fazer uma analogia? Você vai comer um cheeseburger, você consegue, né? Vai pegar aquele triplo hambúrguer gigante, você vai morder, o hambúrguer é maior que sua boca, que a abertura da tua boca. Não tem como. Então, o que esse animal faz para conseguir abocanhar um animal de grande porte? Ele faz um deslocamento do crânio em relação à mandíbula, ele solta, ele desarticula. Esse é o termo correto. Ele faz uma desarticulação do crânio em relação à mandíbula. Quando ele faz isso, o que acontece? A mandíbula abre ainda mais. Beleza? Então ele consegue entrar aí numa abertura que tende aos 90 graus. De abertura é muita coisa. Beleza? É fazer um treco mais ou menos desse tamanho. A gente não faz nunca, né? A gente mal consegue fazer 45. Então, aqui tem uma imagem para vocês verem esse momento da desarticulação do crânio em relação à mandíbula do animal. Repara que o resto do corpo chega a parecer até pequeno, né? E aí, para ele morder, o que ele faz? Quando ele desarticula, repara aqui está desarticulado, ó. Ele projeta essa mandíbula para fora para criar um poder de mordedura muito maior. Então, isso tudo que você está vendo aqui para fora é a musculatura, né, associada à mandíbula, fazendo uma pressão de fechamento dessa boca. Ok? E isso é muito forte. Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia da sequência, né, uma imagem e depois a outra. Esse momento onde ele faz a desarticulação para criar pressão no impacto de fechamento da boca. Beleza? Muito bem. Bom, é de dar medinho, né? Mas talvez vocês não sintam tanto medo se a gente for comparar o dente desse tubarão aqui, ó. O dente desse tubarão é esse daqui, tá? Esse aqui de baixo. Se a gente for comparar o dente desse tubarão, que é o tubarão branco, que é um dos maiores que tem hoje, atualmente, ele é muito pequeno se comparado com o do tubarão que já está extinto, chamado de megalodonte. Vocês já devem ter ouvido falar dele, né? Então, esse é um dente fossilizado de um megalodonte, se comparado com o tubarão branco. Aqui tem a mandíbula com os pesquisadores paleontólogos que descobriram, né, o primeiro fóssil de megalodonte. Se eu não me engano, ele está exposto hoje
no Museu Natural de Ciências Naturais nos Estados Unidos, que é aquele museu que aparece, tem até um filme dele, Uma Noite no Museu, vocês devem ter visto, né? Ou não? Aqui foi minha professora paleontóloga, ela é doutora em paleontologia da UERJ, e ela é que ministra os cursos de paleontologia na UERJ, não só para biologia, mas oceanografia e os outros cursos que também, geologia, que também tem essa disciplina no currículo, né? Mas ela tem formação inicial em biologia, e por isso eu tive aula com ela na graduação, lá na UERJ. Ela continua, esses dias ela fez uma live maravilhosa, falando se viemos ou não dos macacos. Muito interessante a live dela. Não sei se está disponível ainda, mas se alguém tiver interesse, depois eu posso pesquisar. O nome dela se chama Valéria Galo. Se alguém tiver interesse em pesquisar. Bom, aqui a gente tem, de forma contrastante, uma alimentação um tanto quanto rudimentar se comparada do tubarão, né? Que é a alimentação das arraias. Como é que a arraia come, galera? Bom, ela vai próximo do bentos, lembrando que bentos é o fundo do mar, dá aquela sacadinha ali e futuca, né? Futuca para quê? Para pegar organismos pequenininhos que tem ali, geralmente microscópicos, e faz a filtração. Então, aqui é a placa da boca dela, são formadas por placas ósseas, tá? E elas fazem basicamente a filtração dessa água. Aqui tem a maior representante das arraias, né? Ela é chamada vulgarmente de jamanta. Então, elas representam, não estão agrupadas dentro de uma espécie altamente sociável, então elas nadam juntas, né? Essas jamantas aí podem chegar a 2 a 3 metros de tamanho. A respiração, de uma maneira geral, dos peixes condrictis é branquial, as fendas branquiais são expostas, como eu falei, a água entra pela boca e sai pelas fendas branquiais, fazendo a hematose. A circulação desse animal. Ele possui um coração bicavitário, tendo só um átrio e um ventrículo. No entanto, dentro do coração só passa sangue venoso, porque depois é que ele vai passar pelas brânquias para fazer hematose, passa pelo corpo, né, pelos capilares sistêmicos, faz a hematose tecidual e volta venoso para o sangue. A circulação é fechada, porque o sangue não é extravasado, né, sempre fica dentro dos vasos sanguíneos, e a circulação é simples, porque ele só dá uma volta, perdão, ele só passa uma vez no coração para dar uma volta completa. A excreção é feita por um par de rins, e o excreta é a ureia, né? Lembrando lá do olho do tubarão, tem a questão da uremia fisiológica. O sistema nervoso central e sensorial, ele apresenta o sistema nervoso central, que é a cabeça, né, cérebro e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que são todas aquelas nervos que partem dessa região. O olfato é muito desenvolvido, a visão não é. O olho dele é túrgido? O olho dele é túrgido, mas a visão dele não é tão apurada, ok? Ele possui um olfato que acaba compensando, e ele também tem uma linha lateral no corpo do animal que faz com que ele reconheça as vibrações que estão tendo na água, e assim uma pessoa que está nadando, batendo lá a mãozinha, o pezinho, ele consegue reconhecer através dessas vibrações o movimento da presa, e ele vai em busca dela. Para associar essa busca, ele também tem as ampolas de Lorenzini, que faz com que ele reconheça a liberação de moléculas que façam descarga elétrica na água. Como assim? Quando você fica nervoso, você libera substâncias pela pele. Quando você está sangrando, você está também despolarizando a água, porque você está jogando sangue ali, está despolarizando a água, mudando a polaridade.
Então, tem essas ampolas de Lorenzini que fazem o reconhecimento da liberação dessas substâncias na água, tá? Ou a pessoa está urinando, enfim. Isso faz com que essas ampolas de Lorenzini, que estão ali no revestimento textual desse animal, reconheça e assim ele vai atrás. Vocês já devem ter visto algum filme de tubarão, alguém sangrando, o tubarão indo atrás. É justamente por conta dessa estrutura. Ok? Então, aqui é só uma imagem para mostrar como é que ele tem essa percepção da linha lateral. Então, você tem ali a epiderme, né, fazendo revestimento, e o poro da linha lateral associado, né, ao sistema nervoso, que vai, então, sinalizar para o tubarão essa indicação, digamos, né? Essa linha lateral ela fica entre essa parte mais escura e a parte mais clara da pele do animal, tá? Você vê vários buraquinhos, justamente isso. A reprodução são dioicos, você deve lembrar que ser dioico significa que tem um macho e tem uma fêmea, né? Não são hermafroditas. A fecundação é interna, só que não tem pênis. No lugar do pênis tem o clásper. O clásper aqui nessa imagem é um filhote, ele está grudado um no outro. Quando ele fica adulto, o clásper se separa e vai ficar abaixo das nadadeiras ventrais. E aí, como é que ele faz para enfiar isso na fêmea? Ele fica de cabeça para baixo, tá? Ou a fêmea fica de cabeça para baixo, não importa. E aí ele vem num nado, tipo, assim, e encaixa, tá? E aí eles nadam meio que juntos ali durante aquele período. Tranquilo? Então a fecundação é interna, uma fecundação dupla, né, interna. Eles podem ser, depende da espécie, pode ser ovíparo, ovovivíparo ou vivíparo. Diferença, ovíparo põe ovo, ovovivíparo carrega o ovo dentro do abdômen, né? E o vivíparo carrega o filhote, desenvolvimento direto ali, alimentando ele diretamente através da placenta. Os ovos de tubarão são esses. É um ovo muito parecido com a arraia. Até poucos dias eu não sabia que o ovo da arraia era igual ao do tubarão. E eu não lembro de ter visto o ovo de arraia na faculdade. Mas o ovo do tubarão eu vi. Então, são ovos bem característicos. Mas o da arraia aparece bastante também. Então, aqui estão os ovos. O ovo da arraia que eu vi igualzinho esse daqui no Instagram. Mas nesse caso, aqui são ovos de tubarão, beleza? E aí fica o vitelo e o embrião aqui dentro. Aqui o desenvolvimento dos tubarõezinhos dentro. Para que serve esses trecos, né? Você vai falar assim, cara, mas que ovo estranho. Isso aqui é para grudar nos corais. O desenvolvimento de tubarão é sempre próximo de recife de coral, né? Por isso que praias onde tem recife de corais são geralmente proibidos de banho, né? Recreativo, porque geralmente tem desova de tubarão, não que seja o ano todo, mas pelo menos um período você vai encontrar. Qual lugar no Brasil onde tem maior índice de ataque de tubarão? Qual é o nome do lugar? Recife. Justamente por quê? Porque possui recife de corais. Tá? Fernando de Noronha também tem. Ilha Grande também tem, mas a Ilha Grande está bem destruidinha em relação a essa parte. Tem ali alguns problemas, você não vai encontrar tanto, não. Mas Fernando de Noronha você vai encontrar. Recife chega a ter placa nas praias, né? Para quem já foi, tem as plaquinhas dizendo para você não entrar na água de um determinado local. Já só na televisão eu já devo ter visto, sei lá, uns 3 episódios da minha adolescência até hoje de ataque de tubarão. Uma menina morreu, deve ter no máximo uns 5 anos. Porque estava nadando lá, achou que o tubarão não passasse da plaquinha adiante, o tubarão passou. Então, é isso. Então, eles ficam presos ali nos corais. Aí tu vai falar, porra, mas beleza. Pra que o tubarão, né, imponente, forte, não tem medo de ninguém, por que ele vai colocar
os seus ovos nos corais, né? Para que essa adaptação evolutiva? É por conta do predador dos tubarões. Você sabe quem são os predadores do tubarão? Você vai falar, não, mas ele está no topo da cadeia alimentar, ninguém preda ele. Sorry, mas predam sim. O maior predador de tubarão são as tartarugas. Aí tu vai falar, não, é verdade. O maior predador de tubarão é a tartaruga. Mas é óbvio, você não vai ver uma tartaruga comendo tubarão adulto, né? O que rola é que as tartarugas adultas predam os filhotes dos tubarões. Então, o tubarão adulto come a tartaruga e a tartaruga grande come o filhote do tubarão para poder regular a quantidade populacional desses animais. Fala, pô, mas ela é inteligente. Não, não é inteligente. Ela sente fome, ela está no recife de corais e o tubarão é altamente proteico, altamente nutritivo, então ela se alimenta dele. Mas dessa forma, consequentemente, ela acaba regulando também a população de tubarões, regulando o topo da pirâmide. Então isso é bom para ambos, né? Para as duas populações. Porque se você tiver tubarão demais também, eles vão acabar morrendo de fome, né? Porque não vai ter tartaruga para todo mundo. Então é por isso que você vê muita tartaruga em recifes, né? E tubarões também. Aqui tem a eclosão, né? De um condrite, para vocês verem. Aqui uma outra eclosão. Esses negocinhos, esses filetezinhos ali dos ovos, é justamente para prender nos recifes de corais e a tartaruga ter maior dificuldade de ter acesso, né? De chegar ao ovo e predar. Então é por isso que os tubarões fazem essa desova ali. Aqui tem o desenvolvimento dos dentinhos do tubarão, né? A gente vê que desde no início, né, o desenvolvimento dele já é bem afiladozinho. Aqui é uma outra imagem com os ovos, com desenvolvimento interno. Aqui dá para ver o desenvolvimento dele e o vitelo, né? Quanto maior ele fica, menos vitelo você tem. E aí ele acaba tendo que sair para poder buscar esse nutriente fora, né? Aqui, ó, uma outra imagem, ele conectado ao vitelo. Aqui, outras espécies de condrictes. Aqui ele é associado, né, aos corais. E aqui os placentários. Então, dá para ver os ovinhos, né? Na verdade, você tem aqui um ovo vivíparo, porque ele está carregando os ovos dentro do abdômen da fêmea, que já está morta, obviamente, né? E eles retiraram essa parte aí com os ovos. Uma coisa interessante, você vê que já tem uns grandinhos, uns que já eclodiram, então grandinhos, os filhotes, e outros que nem eclodiram ainda. E uma coisa interessante aqui dessa mesma imagem, né? Uma mesma imagem, não, na verdade, uma outra imagem, mas semelhante, né? É que você tem aqui o filhote maior e vão ter outros que vão eclodir, que são os menores. E aí, sabe o que rola ali dentro? Rola canibalismo. Porque a mãe, ela tá desenvolvendo todo mundo ao mesmo tempo. Só que esse cara aqui que tá grande, ele requer mais nutrientes do que o cara que não eclodiu. Então, o que o grande faz? Conforme os outros vão eclodindo, para ele conseguir sobreviver, ele come os irmãozinhos menores. Então rola um canibalismo ali, tá? Nunca caiu uma relação ecológica dessa no vestibular, mas eu escuto isso, inclusive, minha professora falou isso lá na graduação e até hoje eu não vi em prova. Aqui uma outra espécie, né? No caso, com os seus respectivos vitelos. Bom, nessa imagem é muito provável que você esteja pensando, é um tubarão fêmea grávida, mas não é, tá? Repara ali no tamanho, 30 centímetros. Um tubarão adulto não tem 30 centímetros. Então, na verdade, isso é um filhote vivíparo, né? Vivíparo não, perdão. É um filhote ovíparo com seu vitelo. Então, o vitelo dele está ali e ele vai ficar utilizando essa energia até ele ter condições de procurar seu próprio alimento. Então, tá aí
Eles todos barrigudinhos por conta do vitelo. Aqui outros. Essa imagem ela fica mais verdadeira, né? Mais verídica. Aqui uma fase um pouco mais inicial do desenvolvimento. Repara que as fendas branquiais ainda estão abertas, né? A boca ainda está sendo formada. Aqui é um vivíparo, aí sim. É o tubarão-martelo, é uma espécie vivípara. Repara que ele está ligado ali à placenta, cada um deles está ligado à placenta. Aqui é uma outra espécie vivípara também. Se eu não me engano, esse daqui é o tubarão cinza. E aí a gente tem 3 grupos, né? Os dos ovíparos, os dos vivíparos e os ovovivíparos. Que eu já falei o que que é. Bom, aqui tem uma imagem de uma mordida de um tubarão jovem, né? E foi o que eu falei para vocês. A mordida, para um cara que estuda tubarão, ele consegue identificar qual é a espécie através dos traços dessa mordida. É óbvio, ele vai levar em consideração a região, mas a mordida vai dizer se é um animal endêmico, se é um animal uma espécie exótica, né? Muito bem, esses ataques costumam acontecer aonde? Nas praias, aí é mais a critério de curiosidade, mas por quê? Porque os tubarões, eles confundem muitas vezes as presas com os, principalmente surfistas, porque quando ele vê, lembra que a visão dele não é das melhores, né? Ele vê a sombra. E aí ele confunde o surfista com outros animais, com a tartaruga marinha, com o leão marinho, com a foca, com o pinguim, o que seja. Você vai falar, cara, mas não tem nada a ver. Não, tem a ver. Se você pensar que essa imagem aqui, ela tá parada. Mas se você pensar uma imagem dessa se mexendo e distorcida, porque você não sabe como é que está a turbidez da água, né, a luminosidade, então o animal já não enxerga direito e ele vai achar que é a mesma coisa, tá? Então, isso pode acabar levando a esse tipo de confusão e o tubarão atacar. E muitas vezes o tubarão ataca e reconhecendo que esse animal ele não é a presa, né? Porque a gente tem muito ferro no sangue, isso não costuma atrair muito esse animal, não, tá? A nossa carne não é tão apetitosa. Então, de duas, uma. Ou ele tá passando um estresse de fome e ele vai comer a carne do cara assim mesmo, ou muitas vezes ele vai atacar e, vai atacar e vai embora. Vai atacar, vai matar e vai embora. Vai deixar o corpo lá. Porque não é apetitoso para ele. Isso se ele não tiver com fome. Tem a terceira possibilidade. Tubarões são extremamente territorialistas. Então ele pode te atacar se você estiver próximo de um local, por exemplo, tem tartaruga, ele está ali caçando a tartaruga e tem lá um cara brincando na água, nadando. Está espantando a tartaruga. Aí ele vai lá, vai matar o cara para poder conseguir ter o espaço dele de captura. Porque ele vai achar, né, se ele não estiver te confundindo com outro animal, ele vai entender que isso é uma competição. Bom, até aí a gente pensa no animal como um cara malvado que tem que ser eliminado e extinto, né? Mas o tubarão tem o papel dele no meio ambiente. E o papel dele é regular as outras espécies, a quantidade das outras espécies, ok? Então, ele é essencial para o nosso meio para fazer esse tipo de controle, né? Controle populacional. Tem muitas espécies que já foram extintas e muitas estão ameaçadas de extinção, porque se você for colocar no lápis, né, a quantidade de pessoas que são mortas por ataques de tubarão e a quantidade de tubarões que são mortos anualmente como pesca ilegal de tubarão, vocês vão ver que é desproporcional, tá? Esses ataques a humanos geralmente acontecem por nado, enfim,
a prática recreativa marinha, aonde tem esses animais, eles não estão em todos os lugares. Então, muitas vezes acontece quando o cara vai atrás de tubarão, tem gente que paga para mergulhar com tubarão, né? O próprio Fernando de Noronha tem várias práticas turísticas para você ir lá fazer o nado com tubarão, e é justamente aí que esses ataques acontecem, tá? Então, se você está no ambiente do cara e tem um estresse, tem alguma modificação, ele pode te atacar, ele está sujeito a isso. Você está sujeito a isso, né? Então, geralmente são assim que acontece. Tem um gráfico, se vocês procurarem isso no Google, é fácil achar. Os valores de pesca ilegal de tubarão. Vocês vão ver que é absurdo. É muita coisa, tá? E aí a gente tem o Greenpeace, tem algumas ONGs que ficam atrás de pescadores ilegais, porque a carne do tubarão é muito cara, muito. E ainda tem a questão de algumas partes, né, do tubarão terem ali algumas lendas de que são afrodisíacas, etc. Então, utilizam a barbatana do tubarão, por exemplo, para comercializar esse tipo de produto, ou então extrair os dentes para fazer colar, etc. Então, isso acaba incentivando esse tipo de prática, tá? Igual caça de leão na África, tipo isso. Tá? Os caras que têm grana e fazem teco. Só que no caso do tubarão, é pior ainda, porque a gente nem vê o negócio acontecendo. E assim, é uma das melhores carnes que existem, né? Não sei se vocês conhecem muito carne de peixe, mas o cação é do grupo da família dos condrictes. Então, é uma das melhores carnes que tem, porque você não tem espinho. Então, vem muita proteína. É uma carne muito proteica. Muito saudável. E então eles acabam entrando na mira aí dessa pesca ilegal, até pelo tamanho, né? Então, se você pega um tubarão, quanta carne você não tem para vender? Beleza? Sendo assim, fechamos Osteict, ou Condricte e passamos para Osteict. Osteict são os peixes que têm ossos. São os peixes, em maioria, que têm espinhos. As escamas, elas são formadas por pequenas plaquinhas, né? Mas que são altamente cortantes. Então, elas também ajudam na hidrodinâmica. Esse cara, ele tem uma quantidade de nadadeiras muito mais desenvolvida do que dos outros, né? São menores, mas tem um nado até presa. A maioria é presa, né? Então, eles têm ali um nado muito especializado para poder fugir do predador. Ok? Repara que se comparar o tamanho do fígado do tubarão com esse daqui, coitadinho, é infinitamente menor, né? O que já demonstra que ele não tem um hábito alimentar voraz como o tubarão. Uma coisa que está em prova direta é essa estrutura chamada bexiga natatória. A bexiga natatória, ela enche de ar para poder deixar o animal mais tenso e flutuar. E quando ele quer mergulhar, né, ficar no fundo do mar, ela esvazia, e aí ele fica mais denso, ele consegue ir para regiões mais profundas. Então a bexiga natatória, o tubarão não tem, né, no tubarão que eu quero dizer é o condricte. E esse animal, ele consegue fazer a regulação através dessa estrutura aí. Beleza? Então aqui tem a bexiga natatória, para vocês verem. Ela é bem grandinha, né? A digestão, a boca já não é mais ventral, né? Vai depender da espécie, no caso. O sistema digestório completo tem especializações igual o outro. Então dá para ver ali fígado, dá para ver estômago, dá para ver as gônadas, tecido adiposo, vesícula biliar, intestino. A circulação, duas cavidades, igual ao do tubarão. Circulação fechada e simples, igual ao do tubarão. As brânquias,
Só um minutinho aqui, que o WhatsApp Web está aberto, fez barulhinho. Vou só tirar aqui, pessoal. Voltando. As brânquias, elas são fechadas por uma tampa, tá? É uma prega que faz revestimento chamada de opérculo. E aí, quando pessoas que gostam de comprar peixe em feira e tal, vai ver se o peixe está fresco, abre o opérculo aqui do lado, né? Para ver como é que está a coloração das brânquias. Quando ela está vermelhinha, né? A carne tende a estar fresca. Quando a carne está muito esbranquiçada, né? Ou muito escura, isso pode representar um tempo já que o peixe está ali, né? E a gente sabe que é um peixe altamente perecível. Então, por ser altamente perecível, ele estraga muito rápido, logo você não fica próprio para consumo. Então, a análise do opérculo é interessante. Eu lembro quando eu fiz vestibular, e olha que você já tem um tempo, né? Foi em 2006 a 2008, caiu na prova do Enem, falando que existia uma prática ilegal, onde tinha uma substância química que era colocada nos peixes para deixar as brancas mais avermelhadas. E aí passar a ideia de que o peixe estava fresco, na verdade não estava. E aí já caiu isso em prova, então só para vocês saberem, não é nesse contexto atual, mas já caiu isso em prova. Bom, aqui o movimento da entrada da água é igual o do tubarão, então entra pela boca e sai pelas brânquias. A única diferença é que tem o opérculo ali que fecha, mas ele fecha não é de vedar, ele fecha só para te proteger mesmo, né? Para nenhum animal chegar ali, abocanhar, ele perder aquele pedaço e não conseguir respirar. Bom, e aí tem essa parte aqui que é sobre a excreção dos peixes ósseos, que na verdade está mais associada a sistema excretor, né? E só que aqui comparado, isso cai direto em prova, tá? Isso daqui é muito importante. Que assim, a excreção é feita por rins. Só que eles não excretam ureia, eles excretam amônia. Então, são animais amoniotéricos, até porque está associado isso à reprodução, lembra que eu falei? E a reprodução desses animais é através de ovos, então são animais ovíparos. Por isso que não tem problema em excretar amônia, porque o filhote não vai ser afetado. E nem ele, porque ele está dentro da água. Então, ele caga, justamente assim, né? Para essa questão da excreção ser algo tóxico, porque ele vai diluir na água do mar, acabou. Ou na água doce, tanto faz. E aí, justamente, por ter peixes dulcícolas e marinhos, a regulação osmótica ela vai ser diferenciada. Como assim? Vamos lá. O peixe de água doce. Quem é mais salgado? O peixe ou a água? O peixe é mais salgado, né? Do que a água. Então ele ganha água por osmose. Show? Se ele ganha água por osmose, ele está inchando. Você acha que ele vai querer beber muito ou pouca água? Ele vai beber Pouco. pouca água. Beleza? Então ele está inchando. Só que ele já está ganhando água por osmose, então ele continua inchando. O que você acha? Ele vai urinar muito ou pouco? Ele vai urinar muito. Beleza? Já que ele está urinando muito, essa urina vai ser concentrada ou diluída? Diluída. Boa, Tainá. Isso aí. Diluída. Só que, mesmo sendo diluída, ele ainda está perdendo um pouquinho de sais. Isso não é legal, porque ele está no meio onde ele é hipertônico e o meio é hipotônico. Então, o meio não tem sais, e sais é necessário para a nossa vida, para a vida dos animais. Então, ele precisa manter esses sais dentro dele, ele não pode perder. O que ele faz ativamente pelas brânquias?
ele absorve sais ativamente, ou seja, gastando energia pelas brânquias. Então, os sais que passam pelas brânquias são absorvidos ativamente, gastando energia. Show? Então, isso é a regulação da água em peixes dulcícolas. E o peixe marinho? É o inverso. Então, a água é mais salgada que o peixe. Então, a água é hipertônica, o peixe é hipotônico. Então, ele perde água para o meio por osmose. Para compensar, ele bebe muito ou pouca água? Muita água. Só que muita água que ele está bebendo é uma água salgada. Então, ele tem que fazer o que com sal? Jogar fora. Tem duas situações que ele pode fazer para jogar esse sal para fora. Ele pode jogar o excesso de sal para fora através da secreção ativa pelas brânquias. Então, ele gasta energia para jogar os sais para fora. E ele também faz lá o xixi, né? Libera a urina com pouquinha água, só que extremamente concentrada. E assim ele consegue ficar com a água dentro dele sem o excesso de sais. Ok? Então eu tenho peixes de água doce, peixes de peixes marinhos, de água salgada. Existe um terceiro que não está aí, que são os peixes osmorreguladores. É o caso do salmão. O salmão, ele vai para o mar, né? Reproduz e depois ele volta para o rio para poder desovar. Então ele tem que fazer a osmorregulação. Então ele é um dos poucos que consegue fazer as duas coisas dependendo de onde ele esteja. Tá? Nunca caiu em prova falando de salmão. Eles pedem na prova para você dizer como é que é a regulação no peixe marinho e no peixe dulcícola. É isso. Essa imagem aí é explicar o que está nessa imagem. Já tem um tempo que não cai. Tá? Então, isso é interessante vocês saberem. Alguma dúvida disso aí? Não? Bom, sistema nervoso. Sistema nervoso é central e periférico, tá? E não é tão desenvolvido se você pensar com todos os outros vertebrados, né? Então você tem o lobo olfativo, você tem o cérebro, você tem o lobo óptico, você tem o cerebelo, você tem o bulbo, relacionado à respiração, por exemplo, equilíbrio, e você tem a medula espinhal, igual em todos os outros. Qual a diferença? O desenvolvimento, a elaboração. Ok? Lembrando que aqui, o que eu tenho mais desenvolvido no peixe? O lobo óptico, justamente porque é uma presa, ele está dentro da água, ele precisa fugir dos predadores. Ah, outra coisa, eles também têm linha lateral, tá? Essa é uma característica que é compartilhada com os condríctides. Reprodução. Tem macho e fêmea, então são dioicos. A fecundação é externa, então não tem penetração. E a maioria é ovípara, como eu já tinha falado. Ah, o desenvolvimento é indireto, significa que tem larva. Ok? E esse desenvolvimento geralmente é muito rápido. Então, em 4 dias, mais ou menos, o ovo deixa de ser ovo e vira larva. Aqui a gente tem um grupo dos osteíques, que muita gente acha que, sei lá o que acham que é isso, mas o cavalo marinho é um osteíque. Então, ele é um peixe. Onde quem carrega os filhotinhos aqui é o macho, né? Ele tem esse cuidado parental com os filhotes. E, para finalizar, a gente tem o que aqui? Dentro dos osteíques, a gente tem duas classes. A classe do Actinopterige e a classe do Sarcopterige. Ok? Então, a gente tem aqui o dos actinos, que são os primitivos, e os outros chamados de dipnoicos, que são aqueles, na verdade, eu falei aqui uma coisa invertida. Esses actinopterídeos são os peixes mais próximos da gente, e os dipnoicos são aqueles que a gente viu lá no início, são os mais afastados. Por que esses daqui são os mais próximos? Eu vou explicar agora.
Cara, esse peixe aqui ele é muito conhecido. E eu sempre esqueço o nome dele. Pra ver se eu lembro pra falar pra vocês. Vou lembrar. Peraí que eu vou lembrar. Aqui é só uma pesquisa para ver se aparece o nome dele. Sabe quando a palavra tá na tua boca e você não lembra? Ai, gente. Eu tô. Tem que anotar isso depois, porque eu vivo esquecendo o nome desse peixe. É uma galera principalmente quem faz biologia, enfim, que tem oceanografia, que tem conhecimento sobre isso aqui, tatua faz a tatuagem na pele desse negócio, desse peixe aqui. Porque ele é o nosso ancestral, né, dos vertebrados. Agora tá fugindo o nome. Por que ele é ancestral? Porque, repara aqui nessa imagem, dá para ver, tipo, os ossinhos aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui reflete, né, o primeiro peixe com iniciação tetrápode. Ou seja, ele tem ali os ossos para formar os 4 membros para conquistar um ambiente terrestre. Tá? Até há pouco tempo, ele era considerado como um animal extinto. Mas já saiu um artigo dizendo que encontraram esses peixes ainda, alguns representantes desses peixes ainda vivos. Então ele é um ancestral, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, pelo que eu entendi, ele é o único ancestral vivo que a gente tem hoje. Então, até então a gente não tem ancestrais que costumam ser vivos, né? Todos são extintos. Esse cara, ele é muito antigo. Então, ele é muito importante, tá? Só não tô realmente lembrando o nome dele. É o tucunaré? Não sei se ele recebe esse nome também, mas não é esse o que eu conheço. E agora eu tô com isso na cabeça. Ah, lembrei. Lembrei não, né? Eu vi aqui na internet e lembrei o nome. O nome dele é Selacanto, galera. Então, tem 75 milhões de anos. Beleza? Esse cara aí é muito famoso. Selacanto. Bom, a partir dele, então, vem o Sarcopterygia. Quem é o Sarcopterygia? Todos os outros que a gente conhece. Então, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ok? Então, esses grupinhos aí são os que vêm a partir do nosso coleguinha aqui, que é o Actinopterygia. Então, dele, há ali um processo de especiação com o Sarcopterygia, e a partir do Sarcopterygia começa a surgir os tetrápodas. Beleza? Essa é uma aula extensa, né, galera? São 71 slides com muita imagem, né? Então, foi demorada, a gente não conseguiu ver mais um grupo. Eu queria ver se falava de anfíbio hoje, mas a gente não deu. Mas a aula de anfíbio é bem tranquila. A aula de anfíbio de aves são bem tranquilas. De répteis também, de mamífero que é maior. Então, acho que semana que vem a gente consegue já dar uma boa avançada nesse processo. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa?
Não? Falei rápido dessa vez? Eu não lembro quem falou que eu falei rápido, se foi Sara ou Inara. Ou Milena, enfim, já não sei mais. Nara. Foi a Inara? Dessa vez, foi tranquilo? Foi sim, foi. Beleza. Ninguém quer perguntar nada, Tainá? Como é que foi? Tá tranquilo aí? Oi? Tá tranquilo? Foi tranquilo? Alguma dúvida? Não, tudo bem, tranquilo. Nem escutei sua voz hoje, tô sentindo falta. Bom, galera, se não tem dúvidas, então vou liberá-los, tá? Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo e segunda-feira a gente dá continuidade, sistema reprodutor, beleza? Aula importante, tá? E aí na quinta-feira a gente dá continuidade com anfíbios e répteis. Belezinha? Então é isso. Grande beijo para vocês, ótimo final de semana e até a próxima, galera.